Olá, boa tarde. Hoje é dia 30 de novembro de 2018. Olha, Papai Noel já está fazendo alongamento para chegar na sua casa. O ano praticamente chegando ao fim. 30 de novembro, no ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo aqui pelo Infomoney TV. Também pelo Facebook do Infomoney. Dá um joinha aí se você está assistindo. Escuta, hoje eu vou receber pela terceira vez, e eu acho pouco, o Gustavo Bueno Garcia, analista de fundos imobiliários aqui da XP Investimentos. Ele vem falar de muita coisa, de transparência do mercado, obviamente de recomendações, da conjuntura do cenário, mas vem também e principalmente mostrar uma ferramenta, um relatório dinâmico que a XP Investimentos está disponibilizando e que ele foi um dos idealizadores e realizadores, que é uma ferramenta sensacional, como a gente vê assim consolidar cada vez mais esse mercado e cada vez mais o investidor ter possibilidades e ferramentas para tomar decisões conscientes de investimento. Daqui a pouco você vai conhecer essa ferramenta e todo o racional por trás dela. Tenho certeza que você vai gostar. Eu gostei muito e fiz questão de trazer aqui no programa para que você possa conhecer também. Então eu vou falar rapidamente de alguns destaques importantes da semana, principalmente da semana que vem, e já a gente conversa aqui com o Gustavo. Quer ver? Falei semana passada, quero reforçar aqui, ó, Fórum GRI de Fundos Imobiliários, primeiro fórum de fundos imobiliários da GRI, talvez não seja tão conhecido, mas GRI é um clube muito importante do mercado de real estate. E pela primeira vez eles olham para o mercado de fundos imobiliários. Então, no dia 3 de dezembro, que é a próxima segunda-feira, a gente vai ter muitas palestras e painéis, debates com especialistas do mercado, com gestores. Eu vou estar lá também, te espero lá. E aí nesse QR Code que tem na sua tela você encontra a programação desse evento e se você entrar neste outro aqui, tem uma promoção, tem 50% de desconto para quem acompanha o programa Fundos Imobiliários. Então, se você puder participar, vai ser em São Paulo, na próxima segunda-feira. Venha que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Um outro destaque agora do final da semana que vem, eu vou dar um curso presencial de fundos imobiliários. Fazia tempo que eu não tinha oportunidade de dar um curso presencial. Então, se você tiver a oportunidade, na sexta e sábado, dia 7 e 8 de dezembro, vai ser no IBMEC São Paulo, eu espero você lá. Tem aí o endereço do site, tem também um QR Code para você encontrar lá a programação e como se inscrever. Vai ser um prazer te encontrar lá e trocar um pouco de experiência sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários pelo mundo, olha, já está quase acabando o relatório, os países todos que a gente vem passando. E aí eu falei que alguns, por mais que sejam economias maiores que o Brasil, não tem um mercado tão desenvolvido como o Brasil. Olha lá na Itália, eu não vou me arriscar a dizer como se chama fundo imobiliário na Itália, porque eu sequer arranho italiano, mas veja lá, 5 fundos imobiliários na Itália, sendo que o valor de mercado deles é de praticamente 3 bi de euros. Um mercado bem pequenininho comparado com o nosso. E aí, normalmente nesse relatório tem lá os top 5 de cada país. Veja que na Itália só tem 2 que eles consideraram como top. Dos 5 fundos imobiliários, eles colocaram 2 como os principais lá. Mas sempre vale a pena entrar no site, dar um Google aí do nome desses fundos que você está vendo na tela, veja como funciona, veja o quanto é igual em algumas coisas e diferentes em outras, mas é a mesma essência do fundo imobiliário que existe no mundo inteiro. Meu recado, claro, conheça o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários. A Black Friday terminou, foi um sucesso, muita gente adquiriu o curso, isso me deixa feliz. E aí agora chega um monte de pergunta pelo sistema, tenho muito trabalho para responder e as pessoas já elogiando nas primeiras partes do curso. Eu estou bastante contente com isso. Black Friday já foi, agora ele volta ao valor normal e o valor normal continua sendo baixo, barato, perto da qualidade que você vai encontrar, eu tenho certeza disso. Conheça o curso, vai te ajudar a investir com muita tranquilidade, com muita ciência do que você está fazendo. E falar do Guia de Investimento em Fundos Imobiliários, esse é um e-book gratuito que eu escrevi aqui com o Infomoney, muito didático, muito beabá para quem está começando. Para você que já investe, ó, manda para os seus amigos, para a sua família, me deixa te ajudar a convencê-los a vir para esse mercado de fundo imobiliário que vem crescendo justamente por iniciativas, não apenas educacionais, mas iniciativas como a que o Gustavo vem mostrar já. E por fim, ó, aqui está o site em que você encontra o guia de fundos imobiliários e os meus contatos. Vamos bater um papo. O fim do ano está corrido para mim, como está para você.
Eu não tenho tido tempo de responder muitas pessoas, mas eu leio todos os comentários que mandam lá. Você vai encontrar o e-book, vai encontrar informações do curso, também vai encontrar os programas anteriores. Vai lá, me encontra lá, bate um papo, manda um recado, que assim que possível eu te retorno, tá bom? Vamos conversar com o Gustavo, que trouxe muita coisa aqui para falar com a gente. Gustavo, obrigado mais uma vez por estar aqui. Sempre um prazer, Arthur. E como eu falei, é só a terceira vez, eu acho pouco, devia ter sido a quinta já essa. Espero que agora com a proximidade a gente faça isso com mais frequência. Com certeza. Conta uma coisa, você é um cara economista do mercado imobiliário, agora atuando mais fortemente no mercado financeiro, mas sempre olhando para o real estate e para os fundos imobiliários com especial atenção, né? Esse ano de 2018 foi bastante intenso, começou assim uma loucura, tudo para cima, aí veio maio, greve dos caminhoneiros, para nos lembrar dos cisnes negros que aparecem de vez em quando, depois um período de eleição, que gera sempre muita incerteza, agora a eleição passou e todo mundo está olhando para frente. Você está olhando para frente com que expectativa? Da maneira como a gente analisa fundos imobiliários aqui, a gente sempre vai do macro para o micro. Sim. Esse era meu interesse desde quando eu cheguei, e a gente estabeleceu esse trabalho mesmo, né? Então a gente continua com aquelas projeções de mercado para São Paulo, Rio, logístico, Lages, enfim, até shopping center e tudo. E a gente acompanhou o mercado por todo esse período, né? E na hora que virou o mercado, uma coisa que eu vim até, se eu não me engano, eu acho que eu vim falar aqui também. Eu falei, olha, virou, mas o fundamento está lá. Sim. Qual era esse fundamento, né? A grande ideia é o seguinte: se não tem mais oferta para chegar, qualquer PIB positivo traz boas novas para esse imobiliário. Então, fazendo continha, tá? PIB de 1,5 já traz vacância para níveis muito bons, principalmente para Lages aqui em São Paulo. Shopping center já vai melhorar muito por causa de consumo também. Então, isso já era uma realidade. Poderia ser devagar num PIB de 1,5, poderia ser rápido num PIB de 2,5, 3. E aí é uma questão do quão rápido isso vai acontecer. PIB 0 é andar de lado, é ir para todo mundo. PIB, enfim, menor do que 0, daí é complicado para todo mundo, né? Mas assim, falando de PIB positivo, esse setor só tendia a melhorar. Então, inclusive, quando eu entrei em junho aqui na XP, foi justamente na virada de mercado, né? Pé trocado, mas eu fiz um roadshow, né, por toda a rede e tudo, e a intenção foi justamente mostrar isso, que o negócio é uma locomotiva, ele vai melhorar de um jeito ou de outro. Eu não sei se é muito rápido ou muito devagar. Daí, essa incerteza perdurou. Eu não sei quem lembra, né, mas o Alckmin, ele tinha maior tempo de TV, estava todo mundo com aquela ansiedade, né, achando que ele ia ganhar. Até a nossa carteira, quando a gente entrou em setembro, ela estava bem com a cara de Alckmin, assim, coisa de longo prazo. Na verdade, não veio, né, a curva abriu mais ainda, né, naquele setembro. Quando foi entrar outubro, nas eleições, já estava muito certo que o Bolsonaro ia ter uma distância grande do Haddad. Então, assim, a curva fechou mesmo a partir do 1º de outubro. Isso foi super engraçado ver, porque foi antes do primeiro turno, inclusive. Quando ela começou a cair, os fundos que têm um beta mais alto, ou seja, que tem uma duration mais alta, né, de carteira, ou que são mais sensíveis a essa curva de juros, né, enfim, resumindo aqui, o que aconteceu com todos eles foi que eles explodiram de uma hora para outra. Então, nessa primeira semana, o KNRI, por exemplo, de 135, 136, foi lá para 149. Na primeira semana, estava na carteira. Porra, super legal. Na hora que passou a eleição, todos os outros que tinham essa mesma duration, né, esse negócio de sensibilidade à curva de juros, explodiram também na semana seguinte. Eu estou falando de vários fundos de CRI que estavam precificados não acima da cota, né, do patrimonial, estavam super baixos. Todos eles na carteira também. Quando a gente já entrou com essa cabeça. E aí o que aconteceu? O mês veio, a gente teve um bom rendimento e a gente falou, beleza, já está meio que precificado, eu entendo isso, mas FII é um pouco atrasado. Em que sentido ele é atrasado? Ele atua em ciclos muito longos. Então é só quando você acredita no longo prazo que você passa a acreditar, por exemplo, em tijolo criando alfa. Né? Então, tijolo cria alfa basicamente é a taxa de vacância muito baixa e aluguel subindo acima da inflação. E aí, o que aconteceu foi, a gente fez um relatório, que é o pós-eleições, FIIs aqui, né, que é a nossa opinião. Basicamente, a gente refez essas projeções de mercado, a gente deixou elas mais fortes, porque a gente está com uma visão muito boa agora, né, desse futuro. PIB aí vai, ano que vem, tá na média de mercado de 2,5. A gente acredita que vai dar esses 2,5, talvez um pouquinho abaixo, mas já muito melhor de tudo que a gente viu agora, né, acho que
enfim, pés no chão, acho que a gente tem que ter de qualquer maneira, mas que o longo prazo está aí e que o momento era justamente mudar a carteira. E o que a gente fez? A gente remodelou a carteira, a gente acabou tirando muita coisa que é de papel, que dá rendimento, né, yield mais alto, dívida, né? O cara entrega não só o juro real, como também a inflação todo mês. Então isso vem vindo bem, né? Enfim, o dividend yield acaba sendo maior do que o de um de tijolo, por exemplo. E a gente mudou toda a carteira para ter só tijolo. Então a nossa grande aposta hoje é justamente no tijolo e nesse longo prazo. A gente mudou a carteira, a gente não se arrependeu nem um pouco, tá? A gente foi super bem aí, enfim, nas mudanças e tudo que aconteceu. Estamos acompanhando super bem o mercado. E a nossa ideia é justamente essa, de que o longo prazo, ele está muito bem determinado. Me parece que vai vir mais rápido do que o que a gente trazia, né, como ideia principal. E isso para fundo imobiliário é maravilhoso. Sim. Se você tiver as exposições corretas, uma coisa que eu falo muito, Arthur, muito por aí, é o seguinte: a gente tem 160 fundos, né, na B3, né, mas give or take, né? Então você tem mais ou menos que isso, mas dá 160 fundos, 80 só estão no IFIX, então metade deles tem alguma liquidez relevante, e que a gente trabalha mesmo assim, né? Uns 20. 25. Né? É o nosso top 25. Né? Muito cliente vem para mim e fala, só como é que eu entro, enfim, FII, nunca vi. Cara, entra pela carteira, obviamente, né? São 10, então 5 para jogadas de valor, 5 para jogadas de renda, e o top 25, se você quiser expandir isso. E se não tiver um top 25, fala, toma cuidado. A nossa cobertura é de 80 que estão dentro do IFIX, mas, cara, eu não sairia muito do top 25. Até todas as jogadas que a gente faz, elas são jogadas, que eu falo assim muito, papai e mamãe. Né? Então, a gente só investe em fundo que é líquido, que a gente sabe que o risco é baixo, jogada que está aí. Entendeu? Então, jogada dada. Então, essas coisas têm que estar na carteira, a gente tem que, né, trabalhar com isso. Eu não preciso trabalhar com mais do que isso para vencer o IFIX, por exemplo. Sim. Em outubro, que foi o mês da eleição, o IFIX fez 5%, né, na média, a nossa carteira renda fez 8,7%, tá? E a carteira valor fez 6,5%, né? Isso no mês. Lógico que foi um mês que voltou tudo e tal, mas veja que a gente abriu um spread de 250 bases do IFIX, né? Sim. Então, assim, no mês. Então, assim, não é necessário, né, fazer pirotecnia com fundo. Exato. Tem coisa assim que é super boa, gestor bom, fundo bom, multiativo. Cara, a gente tem uma obrigação tão grande, né, de fazer análise e trazer coisa boa, né, para cliente final e, né, para os assessores poderem distribuir, inclusive, né, dentro da XP. Então, a gente ter isso como fundamental e fundamentado, sabe, eu fui uma vez, isso é engraçado, eu fui uma vez num escritório e aí eu falei, cara, como que vocês crescem tanto, né? Ele falou, é água benta. Eu falei, como assim água benta? Eu falei, água benta, conhece? É a mesma coisa aqui do nosso lado, sabe? É trabalho mesmo, é ir atrás das informações e ter tudo, cara, bem feito, bem organizado. Então, só aí passando um pouquinho para outra parte, se você me permitir. Lógico. O ponto é esse, né? Quando eu cheguei, eu queria entender tudo do macro até o micro. A gente fez esse exercício nos primeiros 3 meses. E aí a minha ideia era o seguinte: muita gente reclamava de transparência no mercado. Sim. Né? Informação é difícil, eu não consigo trabalhar com ela, vem tudo em PDF. Quando eu tenho PDF, a lâmina geralmente não tem tudo. Quando tem, preguiça monstra de ficar lendo, porque cada uma vem numa versão. Né? Então, quem que é o melhor, quem que não é? Quem que faz o melhor RI? Como é que você sabe? Cadê a página do cara? Nem sempre a gestora sabe que tem que colocar no Google a página. Você procura, você não acha. Né? Então, até ofertas 476, 476 não é para mim porque é muito grande, talvez. Não, o fundo de fundos opera 476. E você está entrando nisso também se você está em fundo de fundos, entendeu? Então, todas essas coisas, essa parte de informação é muito importante. O site da Bolsa, me desculpe a Bolsa, mas cai o tempo inteiro, não é fácil de usar, não é legal de usar. Poderia ser muito melhor. Eu queria ter trazido, obviamente, aqui o boletim do mercado imobiliário do mês de outubro, porque a gente está em 30 de novembro e não saiu até pouco tempo antes do programa. E assim, só alguns detalhes, né? Então, nessa ideia de ter tanto problema e esse acompanhamento de mercado ele não ser tão óbvio,
A gente começou a estruturar uma ferramenta que a gente usou para trabalho e que a gente começou a disponibilizar para clientes XP e os assessores, né? Então, a ideia era justamente a gente fazer tudo da melhor maneira para eles e deixar isso o mais claro possível para eles, né? Então, a primeira versão que a gente fez dessa ferramenta, ela tinha que atender a gregos e troianos. Então, quem não sabia nada e quem sabia muito, né? Então, a nossa preocupação foi trazer sempre informação fresquinha. Então, o que a gente fez? A gente fez uma primeira página que era só sobre carteira recomendada. A gente fez uma segunda página onde a gente tem todos os dados de todos os fundos, mapa dos ativos, a gente tem o tamanho de cada um dos ativos. E com filtros para a gente chegar lá, né? Comentário, é um relatório completo de cada um dos Você não quer dos mostrar fundos. enquanto você fala? Posso mostrar, mas só um último detalhe. Sim. E a última página que é um comparador de fundos. É. Então, quando você tem tudo isso na mão em um lugar só, você consegue, cara, operar muito melhor, tomar decisões que vão ser muito mais acertadas. Esse cuidado de separar o joio do trigo, os fundos que interessam de verdade, dos fundos que não interessam. Eu estou falando de 25 de 160. Talvez um fundo não esteja lá no top 25 que merecesse estar e tal, porque tem uma restrição que é 25. Mas não vai ser muito maior do que isso, entendeu? Sim. E, então, para você poder trabalhar com propriedade nesse mercado e ver que esse mercado tem o potencial que a gente acredita que tem, só com um negócio desse, entendeu? Com uma coisa muito bem direcionada, tá? Se a gente puder passar para a ferramenta... Vamos lá. Pode pôr na tela aí, por favor, Matheus. Tá lá. Tá lá. Então, aqui na ferramenta, que a gente tem, eu vou até abrir tudo aqui, só para a gente ficar mais fácil. Essa daqui... Deixa eu só sair aqui. Essa daqui é a primeira página, então ela tem um resumo, o mercado imobiliário, introdução, as nossas projeções. Isso aqui é a projeção de vacância, preço. Isso aqui é o cap rate, né, de mercado, preço por metro quadrado do outro lado, tá? Rio de Janeiro, então o lento rearranjo do Rio de Janeiro, né? Taxas de vacância de 40% que a gente tanto fala, tá aqui na palma da mão, tá? Ativos logísticos em São Paulo, né, a ideia do e-commerce, como isso tende a, enfim, impulsionar muito esse mercado. Shopping Center Brasil, então, se PIB vai crescer, consumo cresce, Shopping Center vai bem, não tem jeito. E, finalmente, o diferencial entre o dividend yield médio e fix versus a NTNB. Então, isso aqui é o resumo do mercado, né? O mercado lá atrás tinha um spread com relação ao NTNB que era pequeno, ele ficou grande na hora que o mercado ficou muito pior. E agora que o mercado começou a voltar, olha como esse spread já fechou. Deixa eu aproveitar que você está falando isso na abertura. Você falou, olha, a curva abriu e a curva fechou. Talvez isso não seja tão claro para todo mundo. Agora está na tela de todo mundo. Quando a curva abre e quando a curva fecha. Explica isso rapidamente, por favor. Quando a curva abre, é quando a taxa de juros aumenta, né? Que é justamente quando o preço do papel cai. Aí a NTNB ela passa a pagar mais. Exatamente. E aí os fundos imobiliários precisam cair para que valha a pena o risco do fundo imobiliário. Exatamente, porque é sempre um spread com relação a uma taxa base, que é essa NTNB do governo. Certo. O governo ele sempre determina o que é base, né? E acima disso você tem os outros papéis e ativos, etc., que obrigatoriamente tem que pagar mais. O ponto é que aqui, nesse período, o setorial do imobiliário era muito ruim. Era muita entrega com baixa demanda, né? PIB negativo. Daqui para cá o que a gente tem é quase nenhuma oferta com uma demanda crescente. Isso aqui é uma locomotiva, só tende a melhorar. E é por isso que a gente vê que esse spread vai ser cada vez menor no tempo. Certo. É só para deixar aqui contextualizar, tá? Então, a segunda página, como eu disse, ela é a página da carteira. Tá? Então aqui eu já passei para a segunda página. Essa é a carteira valor. Então o BRCR que vai entregar lá os R$10 por cota, né? Em breve, a gente não sabe quanto que vai vir isso. O HFOF que entrou porque ele estava com preço descontado com relação ao patrimonial. Era uma carteira com beta bem alto. Então a gente sabia que tinha alguma coisa para ganhar ali, tá? O FVBI, como eu comentei, então monoativo, Faria Lima, uma coisa que a gente gosta muito. O HGBS que tem destravado muitos valores, muitas coisas que vão acontecer, né? Enfim, geralmente gestor novo tem cabeça nova. E, enfim, o pessoal da Red é também muito competente, então a gente acredita muito na gestão deles, tá? E, finalmente, o HGRE, eu gosto especialmente e muito, assim, do Augusto,
Como gestor de fundo, eu acho ele muito bom, muito capaz, muito competente, e eu acho que tem um bom ganho aqui que dá para ser tirado ao longo do tempo, posições de longo prazo aí para ganho de valor. Do ponto de vista da renda, a gente só muda aqui com um clique e os fundos vêm para cá, tá? Então a gente está falando de XPMOLs, a gente está falando de XPlog, a gente está falando de VISC, né? E a gente está falando de HGLG também, tá? No fundo aqui você tem alguns comentários para baixo, mas eu queria mostrar isso daqui, ó, antes. Aqui a gente tem o relatório de cada um dos fundos. Então aqui já está selecionado o KNRI, só para que todos saibam, o KNRI é uma coisa que já teve na minha carteira por bastante tempo, gosto muito, tá um pouco caro. Tá, daqui a pouco eu vou te perguntar justamente isso. Os fundamentos são bons, mas às vezes o preço na bolsa sobe muito antes. E aí, qual seria um fundo para não comprar ou para vender? Daqui a pouco você responde isso. Beleza. E aí, então, daqui para baixo você tem a descrição do fundo, só para mostrar. Aqui estão os 80 fundos que a gente cobre, tá? Aqui para baixo. Opa, tô meio... Tá ruim aqui o mouse. Está sem... Mouse de laptop é mais difícil de mexer. Mas já mudou pro AGCX lá. Deixa eu só colocar num que a internet tem que ajudar também. Vamos lá. Ao vivo tem dessas coisas. Quem sabe faz ao vivo, né? Assim funciona. Vamos lá, deixa eu só puxar de novo aqui para ele já atualizar. Qual que é a ideia ali? Você escolhe cada um dos fundos e em cada um dos fundos que você escolhe, ele aparece o relatório lá embaixo, tá? Quando você falou relatório, é o relatório gerencial do jeito que o gestor disponibilizou ou já é Não, é o nosso relatório com a nossa opinião. Então aqui embaixo... Então, sabe, toda vez que relatório saiu... Não, aqui é todo dia online. Se eu for... Isso aqui é online, né? Esse dashboard, tem mais essa. Se mudar alguma coisa, você atualiza. No dia. Saiu fato relevante, no dia eu mudo. Falei com o gestor, putz, teve uma conversa torta lá, tá aqui, acabou, é na hora, tá? Então aqui a gente tem um link com o gestor, aqui para baixo a gente tem a descrição do fundo, os dados cadastrais, o resumo em termos de número, as projeções, olha aqui a nossa cota target. Quando ela começa a chegar próxima da nossa cota target, é quando a gente não vê mais o upside de cota, mas nem por isso é venda. Porque ele pode continuar sendo uma boa opção para renda. Exatamente, tá? Aqui para baixo a gente tem o comentário da XP, então aqui é a ideia de que quando eu escrevo, eu quero que você entenda em 1 minuto o nosso call pro fundo. O fundo tem 300 ativos, não sei o que lá, tal. Em 1 minuto você tem que entender tudo. Tá? Essa é a nossa ambição aqui. E os destaques são os fatos relevantes. Né? Aqui para baixo a gente tem a DRE por cota. Isso ficou sensacional. Então aqui a gente tem do top 25 tudo que é receita imobiliária, os custos e o quanto ele entregaria, tá? Por cota. E a evolução da cotação ao longo do tempo. Aqui para baixo a gente tem o portfólio dele, então as fotos. Aqui a gente tem a BL própria e aqui a gente tem a BL própria por classe. E aqui, não sei se vocês estão vendo direito, mas tem um mapa com os ativos. Digamos que eu queira, por exemplo, olhar... Deixa eu ver. Eu quero olhar para esse daqui. Esse prédio... Aonde que está esse prédio? Ele está no Rio de Janeiro, ele está no Botafogo. Né? Se eu quiser, por exemplo, saber onde está o CD de Pouso Alegre, eu posso selecionar aqui também. Vem a foto do CD de Pouso Alegre e também aonde que está aqui ele no mapa. E essa informação da BL por classe, na maioria das vezes, ela não está disponível no relatório gerencial. A gente liga para saber, a gente dá um jeito. Boa parte da nossa fonte de dados aqui, de verdade, é Cushman. Eu venho de lá, né? Eu montei, enfim, o research da maneira como ele é hoje lá. Eu gosto bastante da equipe que ficou, inclusive. Sou amigo deles. A gente continua contratando o serviço deles. E por isso mesmo a gente os tem aqui como parceiros principais, tá? Além deles, a gente tem uma parceria bem forte com Buildings. A Sila é mais para consulta, né? É uma base de dados mais restrita, então a gente deixa só para consulta. E as estimativas, claro, são sempre nossas. Tá? Passando aqui para frente, a gente tem uma última página. E essa última página é justamente um comparador de fundos. Tá? Então, eu vou deixar aqui num zoom um pouquinho menor, só para todo mundo ver. Digamos, por exemplo, que eu queira ver ativos que sejam... Vamos ver se ele puxa aqui antes tudo. Puxou, ainda bem. Aqui, quem sabe faz ao vivo, não é isso? Tá difícil aqui. A internet também precisa fazer ao vivo. Espero que ela me ajude. Calma. Quero shopping center. Então, digamos que eu escolho aqui shopping center. Tá?
e eu quero ver só o que está no top 25. Lembra que eu falei, fora o top 25, melhor não, toma cuidado e tal. Né? Então tá aqui. Esses são os fundos do top 25, VISC, XPMOLs, HGBS, Parque Dom Pedro, tá? Vindo aqui embaixo você tem o comentário para cada um dos fundos. Você tem comparadores de cada um desses fundos, então volume, né, a média diária dos últimos 3 meses, taxa de administração, o VISC tem acima do XPMOLs, por quê? Será que é melhor, será que não é? O HGBS é aquele 0,60, né, que a Red tanto batalhou e que agora está aí agora com 0,60 na mão. O preço pelo patrimônio, vacância, o retorno ajustado no mês, dividend yield analisado, 12 meses. Para baixo aqui você tem as séries temporais, tá, do dividend yield analisado, do valor de mercado pelo patrimônio, a janela 12 meses ao longo do tempo e a TIR que a gente projeta pelo valor, né, de mercado pelo patrimonial. Certo. E aqui embaixo, super legal isso daqui, aí aqui vou dar um novo zoom. Aqui. A gente tem uma parte da ferramenta que é o seguinte, tá vendo que está tudo distribuído, né? Digamos que eu queira ver só o HGBS, por exemplo. Quero ver só o HGBS. Com esse mapa aqui do lado, que acabou de focar só nos ativos do HGBS, eu sei que o HGBS, a maior, como é que se fala, exposição que ele tem é São Paulo. Né? Isso está bem claro. Se eu olhar, por exemplo, o VISC, né, só para contrapor, o VISC tem um portfólio que é muito mais diversificado em termos, né, muito mais espalhado. E aí depende muito do call de quem vai investir. Né? Eu acho que São Paulo volta antes, por exemplo. Então eu preferiria investir no HGBS do que no VISC. Mas de repente São Paulo explode uma bomba na Paulista, ferrou São Paulo. Então eu prefiro estar diversificado. Você vai para o VISC. Então isso aqui tangibiliza, né, muito mais. É uma ferramenta em que você entrega a sua inteligência e, na verdade, eu falo da equipe de análise toda da XP, mas também entrega a ferramenta para que cada um tome as suas decisões e tenha as suas próprias conclusões. Isso voltando a como você começou a apresentar a ferramenta, isso é transparência para que todo mundo possa fazer análise, né? Não, exatamente. E aprender a fazer análise. Muito bom. Muito exatamente. bom. Aqui a ideia era justamente essa. Era a gente dar a transparência e, mais do que isso, fornecer a ferramenta para o tomador de decisão, para o investidor. Né? Eu mesmo uso muito a ferramenta para tomar as minhas decisões de carteira, para falar a verdade. Eu não mostrei, mas numa das colunas da tabela, que está aqui, tem um FFO por cota. Cara, tem legal. Um monte de fundo que não calcula FFO. O FFO, para quem não sabe, é o lucro líquido recorrente do fundo. Receitas da operação. O que é operacional? Né? Exatamente. O que eu espero que vá continuar no mês seguinte. Ou seja, esse FFO ele pode ser menor do que o rendimento que foi distribuído. Por exemplo. E aí ele me conta a verdade. Ou ele pode ser maior. Que legal, né? Você sabe que o cara está fazendo caixa, Sim. Você sabe que aquele caixa pode virar benefícios, né, dentro das propriedades. Então, assim, esse FFO por cota é o que eu mais olho. Lógico que ele não fala tudo, tá? Se eu olhar, por exemplo, sei lá, acho que eu não vou ter um exemplo aqui agora. O XPMOLs, por exemplo. Ele não teve a oportunidade de mostrar o FFO dele. Né? Ele está pegando lá os empreendimentos, os aluguéis ainda estão chegando, e isso tudo ainda vai acontecer. Então, como a gente só olha passado, nem tudo está exatamente ali. Outra coisa interessante, por exemplo, todo mundo sabe que o VISC tem um caixa gigantesco para alocar, alocou uma boa parte. Com essa parte que alocou, já entrega aqueles 60 centavos, não tem mais problema de caixa. Aqueles 200 milhões agora que eles têm para alocar, eles podem alocar com o tempo. 60 centavos é bem decente, né, a R$100 com o portfólio que eles têm. Então isso deve melhorar ao longo do tempo, até por isso que está na carteira, tudo bem. Mas se você olhar o FFO por cota, ele era, né, menor. Tá? Se você pegar a média lá atrás, justamente porque dinheiro rende menos do que aluguel. Né? Ainda bem. Né? Então, aqui, né, bem a ideia do fundo, né, de que você tinha um descasamento de caixa que você consegue encontrar exatamente com essa informação. Né? Então, eu uso demais isso. É claro que para fazer cota target eu faço DCF, né? Eu faço fluxo de caixa, desconto de fluxo de caixa, e claramente eu tenho que bater todas as premissas ao longo do tempo, etc. Né? Tudo que a gente tem para cada um dos ativos, mas eu tenho que balizar pelo mercado também. Né? Se a NTNB mudou, por exemplo, é óbvio que a cota tem que mudar também. Tudo muda, né? Exato. Aliás, eu posso fazer um parênteses aqui super importante. Cara, isso é uma coisa que eu tenho entrado em guerra com tanta gente. Renda fixa não muda o valor.
NTNB é renda fixa, tá? Para quem não sabe. Sim. E para quem não sabe, aquela curva abrindo e fechando é preço do papel subindo e descendo. Isso, a renda permanece estável, é o preço que muda. Ele tem volatilidade. Né? Renda fixa não é renda fixa. É isso que eu quero mostrar. A renda fixa não é preço fixo, essa é a grande confusão das pessoas. O que é fixo na renda fixa é a renda e não o preço. Exatamente. O preço oscila, de tudo. De tudo. E aí ele é sempre comparável a outros. Se você olhar vol de fundo imobiliário, é vol de NTNB, que é 1/4 de bolsa, que é menor do que pré-fixado, que é... Cara, põe na conta, entendeu? Quando o pessoal fala... Se você calcular o Sharpe de fundo imobiliário, né, que é o retorno acima da média, do risco, enfim, cara, dá igual bolsa. Ele está equiparado em termos de rentabilidade, entendeu? Sim, com muito menos volatilidade e muito menos risco. Né? Exatamente. A gente está com o tempo estourado, mas vou te fazer mais umas perguntinhas. Enquanto a produção não expulsar a gente daqui, a gente continua mais um pouco. Duas coisas. Primeiro, aquela que eu tinha prometido. Às vezes você vê um ótimo fundamento num fundo e isto não muda, fundamento para mudar precisa mudar o gestor, precisa mudar a economia. Fundamento é fundamento, não é uma coisa que muda como preço, mas o preço muda. Então você fala, olha, um fundo ele é muito bom, mas o preço em bolsa agora não está interessante. E deu uma subida de novo no mercado de fundo imobiliário recentemente. Dá para entrar? Como que faz para entrar? Que cuidado tem que ter com os fundos que subiram? Eu acho que assim, os fundos que subiram, que estão lá no top 25, né, que tem aquela qualidade, etc., a entrada, ela é saudável ainda, tá? Ela não vai destruir, ela não vai... Enfim, tem N maneiras de entrar também. Sim. Por exemplo, que a NRI subiu pra caramba, vai ter uma oferta e o preço vai vir bem abaixo do valor de tela. Sim. Né? Então, nesse sentido, como é que eu vou entrar? Eu vou esperar vir a oferta e aí eu entro. Né? Então, eu não sei por que eu compraria a 153, se eu sei que a oferta vai vir logo menos a... Eu não lembro, acho que era 145, 146. Mas assim... essa entrada, se você escolher os fundos corretos, isso não tem problema, porque isso vira renda. Sim. Né? O ponto nosso aqui, e aí por isso que a gente direciona as coisas na carteira, é mostrar exatamente, primeiro, as coisas que não são tóxicas, que isso é fundamental. Então, o que tem viés imobiliário com upside. Sim. E em segundo lugar, o que realmente ainda não está precificado. Porque a gente vê que lá dentro tem um valor. Eu falei do HGRE aqui, né? O HGRE não é um portfólio legal. Não é um portfólio maravilhoso. Não é, desculpa, não é. Mas eu sei que na mão do Augusto, isso é capaz de dar muito certo. Sim. Entendeu? O HGBS... é um portfólio melhor do que a casa ou a salinha de 40 metros que a maioria das pessoas tem para investir no mercado real, não, no mercado de real estate. Isso nem compara, tá? É o dobro do rendimento, ou muito mais do que isso. Tá? O HGBS é outro portfólio que precisa ser refeito. A Red tem competência para fazer isso. Sim. Então é um fundo legal, com um upside mesmo imobiliário. O VISC, ele ainda não alocou tudo, mas ele vai alocar, ele tem pressa de alocar. Tem fundo que não tem pressa de alocar. Eles têm pressa de alocar porque eles querem dar retorno para o cotista. Então, tem upside. Um fundo que a gente colocou na carteira esse mês, por exemplo, que era um fundo que eu era super reticente, o SDIL, né, o SDIL. Ele era um fundo monoativo com a BR Foods inteiro nele. A BR Foods não ia sair e tal, eu entendo, mas de repente ela sai e ferrou, entendeu? Virou JBS, né? Enfim, deu problema JBS, sei lá. De repente acontece com eles, sai de lá, entendeu? Não dá. Então, na última emissão, eles compraram outro empreendimento em Ribeirão Pires, compraram super bem, barato. E agora eles estão acabando, né, uma outra coisa para colocar um terreno para dentro, que é do lado do mesmo, de um lugar que não existe terreno, que é ótimo para galpão, que é perfeito, que é debaixo do de Caxias. Então foi uma puta jogada. Eles diversificaram, ganharam renda, não sei o que lá. Olha o upside imobiliário. Não preciso fazer maracutaia para ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Tá aí na tela, isso é óbvio. O FVBI vai fechar vacância e vai colocar a gente lá dentro com preço de aluguel alto já. Então, quando eu te pergunto de preço, a gente está olhando para fundo imobiliário como renda fixa. E fundo imobiliário é um híbrido entre os dois. Você é um cara muito técnico, eu vou fazer a última pergunta. Você falou duas coisas que me chamou a atenção. Fundos que têm beta alto e você falou da duration de fundos. Ora, beta é uma medida de sensibilidade de renda variável e duration modificada é uma medida de sensibilidade da renda fixa. Isso. Quer dizer que o bicho é tão híbrido que você trabalha com as duas medidas. Exatamente. O negócio do beta alto é justamente, o mercado sobe muito em média
e esse mercado do IFIX ele sobe muito em média, porque justamente quando a curva sobe e fecha, é isso que mais explica essa rentabilidade ao longo do tempo. Apesar de você ter uma parte em vacância também, entre outras coisas. Se isso é a maior parte que mexe esse mercado, naturalmente duration acaba afetando boa parte desses contratos também. Então ele acaba sendo beta mais alto porque a duration é mais alta também, certo. E duration acaba afetando muito o mercado na média. Então, como a gente usa tudo referente ao IFIX, o beta, que está ali no meio, ele acaba sendo um pouco mais alto também. Quando você fala que calcula duration, você leva em consideração o fluxo que está contratado, é isso? Isso, sempre. E duration, para quem não sabe o que a gente está falando, seria um prazo, mais ou menos como um prazo médio ponderado dos fluxos que tem a receber. Né? Então eu tenho, sei lá, um contrato de 5 anos e ele paga todo mês. O dinheiro tem valor no tempo. O que entra no mês que vem tem um valor diferente do que entra daqui a 6 meses. Ele calcula tudo e traz a valor presente e faz uma média ponderada. Quer um exemplo bizarro? O XPlog, ele entrou, ele teve vários problemas, né? Muita gente machucada. Cara, caiu a curva, a duration do XPlog é gigantesca, né? Contratos super longos, o cara não sai de lá nunca e tal. Falei, esse negócio não vale 87. Não vale 87, vai subir. Cara, não importa quanta gente venda, o mercado é soberano. O negócio subiu, tá em 95, entendeu? Não tem jeito. E eu só queria frisar uma última coisa aqui, apesar do negócio do beta ser uma verdade, tá aí e tal, a nossa jogada hoje nesse mercado é alfa. E o alfa, ele é gerado porque o negócio gera mais dinheiro. Como que esse negócio gera mais dinheiro? É a parte de renda variável do fundo imobiliário. Que é o proprietário ganhando em cima do inquilino porque virou o mercado. Exatamente. Então, o nosso take hoje é esse, entendeu? A parte de curva, ela vem junto com a curva. Já era, já está precificado. Então, a ideia agora é achar aonde estão esses alfas dentro de cada um dos fundos. E lembrando que multiativo, gestão ativa, vai ter sempre um alfa maior, né? Ou a possibilidade maior de gerar alfa. Tende até ó, um exemplo legal. Eu tinha HGJH na minha carteira, até agora é o final desse mês, eu mudei a carteira ontem. Eu tirei ele porque ele bateu minha cota target. Cara, lá atrás ele já estava precificado a 168. Bateu agora, 168, 169. Equilibrou ali, inclusive. Eu fico super feliz, inclusive, quando eu acerto, que os targets que equilibram, assim. Então, o KNRI foi um exemplo, esse foi outro exemplo, a HGRE está chegando lá, mas assim, no caso dele, cara, era o caso de tirar, entendeu? Não tinha jeito. Ele vai ter upside? Vai. Você atingiu o alvo, então vamos atrás de outro. Mas ele pode ter mais dinheiro daqui 1 ano, 2, 3, ele vai ter, fato. O aluguel vai subir, são 2 prédios no meio da Faria Lima, ali com a Cidade de Jardim. Esquece que lá vai subir o aluguel pra caramba. E na mão do Augusto, então, aquilo lá é gestão passiva, mas na mão dele é gestão ativa, acabou. Ele fica em cima dos caras, entendeu? Então, cara, na hora que você vê isso, é muito legal, entendeu? Então, você fala, tá, chegou no preço, a minha carteira tem poucos papéis, basicamente eu vou tirar ela e vou colocar outra coisa que eu acho que tem um potencial maior, pelo menos de curto prazo. Ou pelo menos beneficiar um cara que está trabalhando e fazendo, né, o negócio direito. O S-Deal, ele é gerido pela SDI, que é uma casa mega competente de proprietários, etc. E cogerida, né, pela Rio Bravo. Né? Então você junta os dois... E o que está fazendo com o SDI já fez com renda corporativa no passado, já mostrou que tem qualidade para isso. Gustavo, desculpa até passar. Como eu falei que tinha vindo pouco, ele quis vir todas as vezes de uma vez só aqui. Não, guarda para vir mais vezes, porque é sempre um prazer quando você vem. Você entrega muito valor para quem está lá do outro lado e agora entrega valor também para você via o relatório dinâmico. É só entrar lá no... Quem é cliente logado, entra lá e busca o relatório dinâmico. Isso, busca lá por relatório dinâmico, você acha, baixa, conecta aqui com a gente direto e saiba que assunto sempre tem, tá? Sim. Não é porque eu falei muito aqui que não tem mais para falar também não, tá? Pode ficar então, tranquilo. Falar quando quiser. Obrigado, parabéns pela ferramenta, sucesso para você. Augusto, você tem o direito de resposta a todos esses elogios. Eu quero você aqui o quanto antes, quando você quiser. E para você que assistiu, um grande abraço, um excelente fim de semana. Até sexta-feira que vem.